Salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo. Eu sou Carla Helvas, criadora desse canal e educadora e pesquisadora do movimento. A proposta do Som do Corpo é transcender o movimento, é buscar, ouvir, trocar, perceber e sentir o movimento de muitas formas diferentes. Vem comigo, fica no Som do Corpo. Ana Paula Marques, querida amiga, querida aluna e ex-aluna, um prazer te receber aqui, viu, Ana? Companheira aí de estrada de trabalho corporal, muito bem-vinda você ao Som do Corpo e a sua contribuição tão valiosa, que eu tenho certeza que vai agregar muita coisa para mim, em primeiro lugar, e para muita gente que vier ouvir esse episódio. Quero te apresentar rapidamente, depois vou passar a palavra para você, tá? Ana Paula Marques, então, psicóloga, bailarina, claro, psicomotricista e neuropsicóloga. De novo, que alegria ter você aqui, bem-vinda. Muito obrigada, Carla, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer, assim, muito grande poder estar nesse espaço com você, falando, né, de um assunto que nos atravessa, né, já há muitos e muitos anos, né, e poder falar, né, do corpo em outros lugares, né? Então é um prazer, assim, muito obrigada pelo convite para a gente poder dividir um pouco mais essas tantas reflexões sobre o nosso corpo. Isso me encanta, e eu sei que encanta você também, né? E o propósito, a gente estava falando mais cedo, né, Ana, que do som do corpo é atravessar essas fronteiras, né? É fazer com que a gente possa compartilhar vivências, experiências, e eu sei que você tem muito para contar na sua clínica e no seu trabalho, né, no desenvolvimento do seu trabalho de tantos anos, com essa visão do corpo que atravessa essas fronteiras. Então, nossa, eu estou super feliz de te receber aqui. Queria que você falasse um pouco mais de você, né, do seu trabalho. Conta um pouco para a gente como é que acontecem as coisas. Então, né, isso que você acabou de falar sobre né, essas fronteiras, né, que se atravessam, né, eu acho que isso faz muito sentido na minha história profissional, né, porque, na verdade, o que eu fui fazendo hoje, a posteriori, refletindo sobre esse processo, né, foi poder realmente trazer elementos para conversar, né, então eu venho de uma formação aí de dança desde sempre, né? Acho que é desde sempre, desde pequena. E quando a psicologia chegou na minha vida, eu quis que a psicologia conversasse com esse corpo para ajudar o processo de subjetivação do indivíduo. E foi aí que eu parei na psicomotricidade. E na psicomotricidade, uma prática muito específica com a qual eu trabalho, que é a prática psicomotor-couturier, né? Aonde, a partir dessas relações corporais, né, de um corpo que vai se organizando, que vai se potencializando, o indivíduo vai se tornando mais potente, vai organizando ainda mais a sua identidade, vai fortalecendo a sua identidade, né? E aí a neuropsicologia, falando assim, né, de como é que eu fui fazendo esse percurso, também chegou porque muitas vezes eu ia conversar, né, na área da saúde, na área da educação, coisas que eu via no corpo, e aí como é que eu traduzia isso para uma neurociência? Como é que esses elementos poderiam se falar? Porque a gente estava falando da mesma coisa, mas só que com nomes diferentes. Então foi para isso que eu fui para também saber um pouco mais desse lugar da neuropsicologia, né, desse cognitivo,
para poder pensar essa integração. Eu acho que foi isso que eu fui buscando sempre, né? Como é que eu olho para o indivíduo de uma forma mais integral, né? Sem compartimentar, né? Então, eu olho o cognitivo, eu olho o motor, eu olho o afetivo, eu olho o emocional. Na verdade, o meu percurso foi me contando que eu queria, então, olhar para essa integralidade. E aí eu fui trazendo elementos que parecem que são diferentes, mas, na verdade, eu queria que eles conversassem, porque eles estavam falando de uma mesma história, né? Então, hoje eu trabalho na clínica, né, com a criança. Então, minha clínica é a clínica da infância, né, com essa prática, que é uma prática que vai, a partir das relações corporais, da expressividade motora, ajudar a criança no seu processo de amadurecimento, né? Então, esse é meu dia a dia, né? Ajudar a criança a partir do seu movimento, a partir das alterações tônicas, né, da mobilização que acontece, essas nuances tônicas, ela poder viver a transformação no corpo, para poder viver essas transformações de comportamento, transformações de emoções, sem dissociar, né, corpo e razão, né, porque a gente vem, né, de uma cultura, né, podemos dizer assim, dissociativa, dicotômica, eurocentrada, né? Porque tem outras culturas que não vão por esse caminho, né? Mas assim, a gente tem dentro, né, dessa nossa linha aí de pensamento uma dicotomia entre corpo e mente, né? Onde a razão ela tem aí uma valorização maior, né? Do mundo das sensações, né? E nessa metodologia que eu atuo, um dos eixos muito fortes é o sistema de atitudes do profissional. Então, o que seria isso? A gente tem toda a parte teórica, conceitual, mas a gente também tem, dentro dessa formação, como é que eu posso falar? Disciplinas, acho que eu posso usar essa palavra assim, né? Disciplinas, matérias que trabalham a nossa atitude. E como é que se trabalha essa atitude? A partir da sensibilização das nossas sensações, dos nossos órgãos dos sentidos, daquilo que está no nosso corpo, né? Entendendo que corpo é corpo-pensamento, né? Para que quando a gente para que quando o profissional, né, esteja ali diante da criança, quando eu estou diante da criança, eu sinto coisas no meu corpo, né, e eles me ajudam a entender qual é o melhor movimento para aquela relação com aquela criança, para que eu possa potencializá-la, para que eu possa atenuar suas angústias, para que ela possa viver aí um sistema de mobilização tônica que vá reverberar e vá também trazer uma movimentação psíquica, digamos assim, né? Sim. Ana, que eu assim, você está falando, eu estou aqui super encantada com essa visão integral, né, com essa visão integrativa, na verdade, entendendo que é realmente um privilégio poder ter as crianças poderem desfrutar de um olhar claro, capacitado, adulto, né? Mas assim, respeitando esses espaços e principalmente atuando junto também com os profissionais que vão trabalhar com as crianças em outras áreas, né? Então, assim, é a ideia de não fechar, né, mas integrar esse circuito de forma bem humanizada, né? Porque penso eu que enfim, o corpo é uma forma de expressão, de comunicação, também essa estruturação da criança no meio adulto, com escolas,
e com famílias estruturadas por um caminho, né? Pensava isso muito quando escolhi para os meus filhos uma escola construtivista, né? E observava tanto na família, no núcleo familiar, né? Nós, apesar dessa escolha construtivista para os meninos, e também numa escola onde era uma escola aberta para essa forma de educar, mas mesmo assim a gente ainda não estava num ciclo onde os professores tinham sido educados de forma construtivista. Uhum. E mesmo eu e Renê também, nós também não tínhamos sido educados dessa forma construtivista. Então, assim, como volta e meia, tanto em casa quanto na escola, e eu comecei a apurar o meu olhar para isso, de forma assim mais crítica em casa e olhando também para a escola e vendo que isso também acontecia, né? Então, eu comecei a fazer essas relações e entender que os padrões, principalmente por conta da minha visão da técnica de Alexander, né? Os padrões se repetiam e era muito difícil a gente, por mais desejosos de fazer essa transformação, né? Assim, isso não podia acontecer de uma forma assim tão imediata. Precisava de mais tempo, precisava de mais amadurecimento, precisava, eu acho, disso que você está colocando, que é esse sentir, né? Que não é só uma coisa que vem pronta como uma teoria, ou como uma técnica, ou como uma coisa que você aprende e já implementa. Precisa de um tempo, precisa de uma digestão, precisa de uma assimilação, de uma forma de entendimento desse processo, que é um processo que se diferencia tanto, né? E assim, nesse mundo, estou assim, só colocando que para a gente, para eu poder entender mais e melhor o que você está me dizendo, né? Vejo quanto que isso é importante para as crianças poderem conviver com os adultos, que cada vez mais esses adultos sejam abertos para essas nuances, né? Para essas formas de expressão que as crianças trazem e que, na maioria das vezes, são totalmente acachapadas, né? Essas formas de expressão são reprimidas, né? Para impor um padrão já existente no mundo adulto, seja no contexto escolar ou familiar. Fiz essa postura para entender melhor isso aí. Então, assim, quando eu comecei, né, a dar aula assim, para os profissionais da área da saúde e da educação para falar sobre a metodologia que eu trabalhava, o que mais começou a me chamar a atenção, né, porque eu ia lá para poder apresentar uma metodologia, então falar de uma teoria, né? Então, assim, muito nesse campo, né, da razão, do cognitivo, estava ali para, né, falar de um método, falar, né, de uma teoria. Mas o que eu ia percebendo e sentindo, né, do que os alunos vinham buscando, né, era muito mais algo que caminhava no lugar de uma formação do que de uma informação, né? Informação é algo que a gente é importante, claro, né? Mas a formação, ela faz parte de um processo de amadurecimento, né? E para isso é um pouco, né, que você trouxe dessa questão do tempo. Para isso a gente precisa ter um trabalho de tempo, precisa ter um trabalho de continuidade, que eu ouso dizer que é de vida toda, né? E aí, muitas vezes, esses alunos vinham me perguntar assim, mas como é que eu posso, se eu pudesse traduzir assim, o que eu sentia que eles estavam me perguntando, como é que eu posso ver aquilo que é invisível? Porque muitas vezes a criança, quando ela chega falando alguma coisa, o que mais ela está falando é o que ela está dizendo com o corpo dela, né? Então, a gente escuta a linguagem essa aqui, né? A linguagem falada, mas tem uma série de outras informações nesse gestual, na relação dela com o objeto que ela está segurando, na forma como ela está andando, como ela está sentando, como ela saltou de um lugar para o outro, que lugar
que nível do espaço ela privilegia, se é o chão, se é o alto. Tem uma série de outras situações que estão ali envolvidas, que estão dizendo muito dessa criança, inclusive, assim, no caso da clínica minha, do sofrimento dela, né, do pedido de ajuda, assim como da potência dela. Tem uma série de outras coisas que ela está dizendo e que, em função, né, de como a gente vem cuidando do nosso processo educacional, afastando esse corpo que conhece, esse corpo que fala, a gente acaba não vendo, é como se a gente ficasse um pouco cego, a gente fica com aquela questão da linguagem, né, falada, e essa linguagem verbal, né, mas a linguagem não verbal, a comunicação não verbal, ela fica muito, ela fica totalmente apagada, né, por uma questão de que a gente não tem no nosso dia a dia o hábito, né, de poder exercitá-la, né, de entendê-la, de traduzi-la. Eu penso, sabe, Carla, que assim, a educação infantil ainda trabalha muito nessa direção, né? As crianças, essa coisa de explorar o corpo, trabalhar com uma série de texturas, fazer vários movimentos. Então, assim, ainda é um campo onde a gente percebe que o mundo das sensações, né, essa questão do sensível, ele ainda é olhado, né? Isso também tem mudado um pouco. A gente vê cada vez mais as crianças, cada vez mais cedo, sendo apresentadas, né, a esse universo mais do código, mais da codificação, né, as alfabetizações cada vez mais precoces, né, esse letramento. Mas a educação infantil ainda é esse lugar onde a criança tem a possibilidade dessa exploração e do corpo poder estar desperto para esse lugar do sensível. À medida que a gente vai caminhando, isso vai ficando cada vez mais afastado, né? Até que quando a gente chega na graduação, né, isso está totalmente já dissociado, né? Você não tem mais nenhuma matéria, né? Estou usando matéria, né? Porque eu acho que essa é a forma disciplina, né? A gente já não tem mais nada que vá trabalhar nesse sentido de também trazer um conhecimento para a questão da comunicação não verbal. Sim. E aí, essa é a sua pesquisa do Essa mestrado? é a minha pesquisa. Ai, Ana, que coisa linda. Bom, quero que você fale um pouco mais dela, mas eu já quero trazer também uma reflexão para a gente, né, para nós duas e para quem estiver conversando, que será que esse processo ou esse projeto de nos tornarmos adultos, né, precisa ser desse jeito, né? Cada vez mais parece que a gente traz essa informação para as crianças, como você trouxe, mais precocemente, né? Parece que cada vez mais as crianças têm, os pais têm essa necessidade de enquadrar as crianças num projeto de responsabilidades cada vez maiores, né? E de uma informação cognitiva que se sobreponha a todas as outras, né? Do campo sensível, das brincadeiras, né? E desse estar no mundo de uma forma infantil, de uma forma onde as experiências repetidas, né, no campo infantil da criança sejam realmente um espaço de aprendizado neuromotor, emocional, de construção desse ser que vai se apropriando desse amadurecimento, dessas experiências, para se tornar um adulto capaz de lidar com inúmeras emoções diferentes, né? Ou aquelas que ele puder ter experimentado ao longo da sua formação, né? Entendendo como essa formação tem o seu lugar de peso, quanto mais diversificada, quanto mais experiências essa criança tiver, mais provavelmente capaz de lidar experiências positivas, né? Capaz de lidar com as questões da vida, mas parece sim que cada vez mais a gente tem um enquadramento
por incrível que pareça, porque o tempo passa, né? E a gente vê assim, gente, poxa, era para a gente evoluir nesse aspecto, né? No sentido de acolher mais e melhor as escolas pensarem nisso, mas parece que é o contrário. Eu, sinceramente, meus filhos todos adultos, estou um pouco distante desse processo, né? Já também trabalhei um tempo com criança, mas não trabalho mais. É isso, Ana, é assim que está acontecendo esse processo de crescimento, ou é só uma impressão de quem está de fora? Não, então, assim, Carla, eu acho, assim, né? Eu penso que a gente tem os dois movimentos, né? Agora, é claro que a gente tem um movimento muito forte, né? E eu acho que ele acaba aparecendo muito, né? Que é o movimento de trazer esse pensamento para o mundo da criança já, e pensando aqui no nosso modelo, pensando no Brasil mesmo, né? De já pensar, na hora que coloca a criança numa escola, pensar no Enem. A gente tem muita essa fala, né? De poder pensar que vou estar numa escola porque já vai estar se preparando, né? Para o Enem ou para o vestibular, enfim, né? Então, essa fala é uma fala que se sobrepõe muito a outras falas, né? Não é que elas não existam, né? Existe sim o outro movimento, né? O movimento de que essa questão do construtivismo, a questão de trazer um pouco mais desse, que a criança possa viver mais esse lúdico, né? Que a criança possa explorar mais o mundo para ela poder ir fazendo as suas associações, fazendo as suas elaborações. Esse discurso também existe, mas o discurso, e aí eu acho que tem toda a relação com o sistema capitalista que a gente vive, né, com uma sociedade de competição mesmo, né, uma sociedade de consumo, de todas essas coisas que a gente sabe que ocorrem, né? Isso aparece mais, sabe, Carla? Não é que a gente não tenha um outro movimento, mas a gente tem um movimento forte e ele parece que fala, ele grita mais, sabe? Ele fala mais alto, né? E aí a gente vê outros movimentos que são assim muito como se fossem micropolíticas, né? Fazendo movimentos que acontecem, tem cada trabalho muito interessante nesse sentido, mas eles não aparecem tanto, né? Quanto essa questão dessas antecipações, né? Da criança, então, já desde cedo começar a formatar uma série de situações na vida, já pensando lá na frente, né? No processo dela. Na obsessão pelos resultados, né? Todos focados na obsessão pelos resultados, esquecendo os meios pelos quais, né? Esquecendo que até lá tem um percurso tão longo, né? E é totalmente ignorado, né? Sim, e essa questão do tempo, né? Porque tudo vai sendo muito imediato, né? Tudo, né? Essa questão, quando você fala a questão dos resultados, né? Isso é o imediato, né? E para essas experiências, né? Voltando a essa questão do corpo, para essas experiências corporais, tem aí um fator de tempo que é super importante ser vivido, né? Tempo e tempo contínuo, né? Essa questão da continuidade também precisa fazer parte do processo do desenvolvimento, né? E isso acaba não acontecendo, né? Dentro desse lugar, assim, dessa aceleração, né? É um aspecto extremamente ansioso, né? Eu acho que, tipo, pensando assim, se a gente for fazer esse recorte, ter esse olhar, né? Do que se projeta tanto, que pressa se tem de chegar lá na frente, ou se preparar os filhos para chegar lá na frente, né? Para chegar na frente, não é chegar lá na frente, chegar na frente dos outros, né? Gente, que aspecto ansioso, né? Eu acho que
talvez se as pessoas, os adultos, né, ouvissem isso, talvez pudessem, não sei, mas refletir um pouco mais, porque é difícil a gente... Enfim, agora, falando, estou aqui pensando que é difícil a gente lidar com a mente adulta, né, que já está muito estruturada dentro desses conceitos. Então, Ana, conta da sua pesquisa, que eu estou super curiosa de saber, que eu acho que vai ser bem dentro disso que a gente está falando já. Então, assim, né, a minha pesquisa, né, ela hoje, né, ela tem um nome que eu vou contar aqui para você, né, Carla? Conta. Que chama, assim, um olhar integral à formação do médico, por um corpo sensível, abertos aos muitos encontros surgidos na relação médico-paciente. Então, eu quero falar, né, como a gente estava falando antes, dessa comunicação não verbal, né? Eu quero discutir, e é isso que eu venho discutindo dentro, né, da academia, como é que é esse currículo médico, né? A gente sabe que tem uma série de disciplinas, né, da área médica que são, claro, super importantes, né? Da biologia, da bioquímica, né? Da fisiologia, né? Uma série de disciplinas, né? Que fazem parte aí dessa construção de competências, mas dentro do currículo médico, se a gente vai assim aprofundar mais, tem lá que uma das atitudes a serem conquistadas pelos médicos é a comunicação não verbal. Então, eu achei uma brecha para poder falar sobre isso, sabe? Então, onde é que está essa comunicação não verbal, né? Por que eu estou trazendo essa discussão? Um pouco assim animada pelo que eu fui me dando conta quando eu recebi os alunos na pós-graduação, quando eles vinham me perguntar: mas como é que a gente vê aquilo que não está visível? Como é que a gente vê o invisível, né? Como então como então os médicos vão amadurecendo dentro do processo deles de se tornarem médicos, com toda a parte informativa e de teorias e de práticas, né? Mas que na hora que eles estão ali diante do paciente, tem uma série de coisas que estão acontecendo naquela relação, naquele encontro, né? Uma série de afetamentos, onde o médico está sentindo uma porção de coisas. O que ele faz com essa porção de coisas? Ele se dá conta, né? Ele tem um corpo sensível para poder entender o que ele sente na hora que o paciente está fazendo algum tipo de movimento, está respirando de um jeito, está se relacionando com a mesa, está se relacionando com a cadeira. O médico vai entendendo essa comunicação não verbal, vai entendendo essa comunicação mais sutil. Isso é algo que eu trago para a discussão, porque nessa relação que vai se dando, tem uma série de componentes que, se a gente está se apoderando de todo esse conhecimento integral, né, não só do que o paciente está contando, não só do que o exame está trazendo, a possibilidade de uma prescrição, de um tratamento, ele pode caminhar muito numa parceria junto com aquela pessoa que vai pedir ajuda, porque muitas vezes, né, o pedido de ajuda ele está para além só de cuidar daquela patologia, né? Tem muitas outras coisas que vão muito mais na direção da saúde, do que aquele paciente entende como saúde, do que ele precisa, né? Do que só aquilo que a gente está vendo no exame ou naquela escuta que a gente está tendo, dessa linguagem que eu estou chamando de verbal, né? E aí eu penso, né, Carla, o nosso Sistema Único de Saúde, né, um dos princípios dele é a integralidade, né? E se a gente pega, né, o que é integralidade dentro do SUS, né? Eu vou até aqui, vou pegar até uma
uma definição aqui para ser bem precisa mesmo, assim, né? A integralidade, ela está presente tanto nas discussões quanto nas práticas na área da saúde. E está relacionada à condição integral e não parcial de compreensão do ser humano, né? Então, se eu tenho a possibilidade de olhar para aquele paciente, né, e está me dando conta de tudo não, né, mas de boas coisas importantes para aquela minha prescrição médica, né, eu também estou indo, a favor do que o próprio Sistema Único de Saúde no Brasil hoje tem como princípio, né? Então, é uma das formas da gente estar atuando na formação médica também dentro de um princípio que é um princípio lá de quando o SUS, né, foi criado, né? Então, assim, o sistema de saúde, falando de integralidade, né, ele deve estar preparado para ouvir o usuário, entendê-lo inserido em seu contexto social e, a partir daí, atender às demandas e à necessidade desta pessoa. E aí eu volto até a repetir, muitas vezes a necessidade dele não é só do remédio para tal dor, né? Tem muitos outros aspectos que vão para além e que vão ajudar muito nessa saúde desse indivíduo. Então, é disso que a minha pesquisa trata, né? Falar da comunicação não verbal e poder contar um pouco que, assim, como você falou, né? Como a gente vai se afastando desse lugar de contato mesmo com esse mundo nosso das sensações, né? O que eu quero também poder pensar é que esse sistema de atitudes, que eu estou chamando de sistema de atitudes, é algo que pode ser despertado, né? O corpo está ali, né? Não é algo que ele perdeu, né? É algo que está ali. Pode ter sido mais explorado na infância, pode ter ficado, né, um pouco aí de lado nesse mundo das sensações, mas ele está ali. E ele pode ser, sim, sensibilizado, né? Então, assim, existem brechas para a gente poder trazer esse lugar de sensibilização do corpo. E aí, assim, como é que o trabalho da consciência corporal pode também fazer parte de uma formação médica? Que aí a gente poderia estar pensando um lugar de formação médica, não só no campo da informação e da prática, mas num lugar de uma formação pessoal. E aí, muito ligado a um processo de amadurecimento pessoal. Então, que a graduação possa ser um lugar onde a gente também vai amadurecendo enquanto pessoa, né? Enquanto sujeito. A gente não se torna não apenas, né? A gente se torna pessoas médicas, né? Sujeitos médicos amadurecidos, né? Nesse um pouco dentro dessa linha. Ana, eu vou aqui, você falou um monte de coisas que me fizeram pensar sobre... bom, primeiro lembrar da nossa mestra, Angel Viana, que sempre fez a referência da escola não ser uma escola para bailarinos, né? Ou de formação para bailarinos, mas ser uma escola para seres humanos, né? Para que nós nos tornássemos mais humanos nesse processo, né? Enquanto estudamos alguma coisa, desenvolvemos mais e melhor a nossa capacidade de nos tornarmos mais humanos, né? Então, acho que isso você quis dizer em relação a essa história mesmo, né? De médicos mais humanos, ou seja, talvez humanizar mais a academia, né? Porque você sabe, eu sou casada com um médico, né? Há 30 e poucos anos, então comecei a namorar Renê, ele estava finalizando a faculdade e pude acompanhar, né, toda a formação dele, depois com 2 residências, especializações, enfim, e também o entorno, né, um pouco do entorno dos médicos com quem ele trabalha e trabalhou, e também dos amigos médicos, essa coisa, né, de ter mais próximo e ver a diferença entre atitudes diversas, né?
Porque se você não tem isso na graduação, se você não oferece um campo, né, uma abertura, uma disciplina ou uma matéria, né, que abra um espaço para refletir sobre, você também deixa por conta do que é cada um dentro da sua formação pessoal. Isso é bom, mas é pouco, é muito pouco, né? Isso é uma coisa que a gente, assim, dentro de uma formação médica, o ideal realmente é que você traga a informação, aliás, dentro de qualquer formação, né? O ideal é que você seja democrático na sua informação, né? E que traga cada vez mais esses conceitos para que todos possam interagir, refletir, digerir, assimilar, papapá, e de alguma forma passar isso para adiante, né? Mas, enquanto você falava, eu também, assim, fiz um paralelo, porque é exatamente isso entre paciente e médico, né? Essa relação paciente-médico, enquanto você falava, me fez lembrar da sua clínica lá, das crianças com a sua linguagem não verbal, né? Colocadas no meio adulto, né? Então, um pouco, eu acho que essa vulnerabilidade do paciente, assim como a da criança, né? Apesar de toda a potência, mas está num lugar que a gente ainda foi educado a ver, assim, de um lugar que o adulto está em cima e a criança está embaixo, né? Não só a nível de altura, mas a nível de conhecimento, de saber, de autoridade, enfim, né? De maturidade. E mesma coisa, eu sinto que é quando quando alguém tem qualquer sintoma e busca um médico. O médico também se coloca nesse lugar de autoridade inquestionável também, em muitas vezes, né, pelas crianças sintomáticas, né, que são os pacientes. Então, isso é muito interessante porque até tem um questionamento. Hoje, a gente sabe que o Dr. Google, né, ajuda a trazer pacientes, né, ajuda a trazer pacientes que se questionam mais, mas dentro de um conceito muito crítico, né? Dentro de um conceito muito exigente, tipo, se não falou que aquilo que o Google está dizendo, não é competente, não é, né? Então isso também não é assim a melhor forma de se fazer crítica, né? A crítica saudável, a crítica construtiva. Então, também há ali, e a gente sabe que tem um desenvolvimento longo para isso, né? Dessa construção amadurecida do paciente adulto que tem um sintoma, né? E que se coloca ali na frente de um médico para também criar um campo sincrônico, né? Um campo de comunicação, onde também o médico se sinta à vontade de colocar esse seu campo sensível para ter essa leitura, né? Para que esses campos se interajam, né? Porque senão fica uma coisa que é assim, vou pedir o seu exame, quando você trouxer o exame aqui, eu vou também fazer o que eu sei fazer, que é fazer o diagnóstico, que é receitar, enfim, que é fazer o que eu tenho que fazer, né? Fica nessa coisa que é super de importante, né, Carla? Que é Carla? super importante, claro, mas que também não abre esse lugar de espaço, de conversa e de acolhimento, né? Para ambas as partes, né? Se sentirem ali parte desse projeto de saúde, que é o que o SUS deseja na sua descrição, né? De visão integral, né? Sim. E isso que você falou, né? Por exemplo, na minha clínica, né? Dos mais pequenininhos, assim, né? Recebo pacientes, né? Bem pequenos, né? Idade, né? E isso é interessante porque a gente vai construindo a partir de, né? Quando você fala assim dessa, né? A criança olhando para o adulto, né? Quando eu entro na sala, né? A criança me vê como adulto, tem uma autoridade, uma superioridade ali, né? Isso é muito interessante porque o processo começa a acontecer, né?
É claro que eu não deixo de ser adulta em momento nenhum, e até mesmo para eu poder ajudar a criança, eu preciso, assim, ter a minha identidade muito fortalecida, né? Claro. Para que ela também possa caminhar para o fortalecimento da identidade dela, né? E a gente não se misturar ali naquela relação, né? Mas a gente vai gradativamente dentro do processo de trabalho, nessa relação, né? Envolvendo a criança para que ela tome conta do processo de saúde que é dela, né? Eu estou ali, né? Nós somos parceiros nesse movimento, né? Então, o quanto mais eu trabalho o meu sistema de atitude, melhor eu posso fazer uma relação com essa criança para que ela também se torne parceira minha, né, no processo dela, e a gente possa estar caminhando nesse projeto de saúde, né? Então, é por isso que eu venho trazer essa discussão para dentro, né, da academia, que é quanto mais o médico vai fortalecendo a sua identidade, por mais que ele seja, ele que tem o conhecimento ali de diversas informações, mas quanto mais ele está ali fortalecido nessa identidade, né, mais amadurecido nesse lugar, mais ele vai ajudando ao paciente a se engajar nesse processo, né, de ajuda que não é simples, né? Ainda mais dentro do sistema nosso de saúde. Eu sei que não é algo simples, né? Mas o processo vai podendo se dar nessa parceria, a partir de um processo de amadurecimento de ambos os lados. Não sei se eu fui clara, Carla. Sim, sim, completamente. É isso mesmo, é um processo de corresponsabilidade, né? Sim. E isso, a gente vê isso no trabalho corporal, Sim, né? Assim, não adianta só eu aqui com uma dor delegar para você toda a responsabilidade de curar a minha dor, né? Isso a gente vê que é realmente uma atitude infantil, né? É uma atitude de pouca autonomia, de pouca apropriação da sua construção enquanto indivíduo, enquanto responsável pelas suas ações, pela forma com que você usa o seu corpo diariamente, como você se move, como você dosa o estresse, enfim, tudo isso a gente sabe que está relacionado às questões do corpo, sintomáticas do corpo, como a sua coluna também vai se organizando em relação a isso tudo, e outros sintomas que vão se desdobrando, aprofundando, indo para outros campos, para outras camadas. Então é isso, é o tempo todo fortalecer dentro desse meu contexto, mas fico aqui pensando, Ana, será que os médicos vão... Eu acho que eu vou provocar um pouco, assim, vão abrir mão desse poder todo, porque o médico tem muito poder, né? Eles se sentem muito poderosos. A gente brinca, né? Aqui em casa, inclusive, a gente brinca essa coisa do médico se sentir um pouco Deus, né? E essa coisa de poder salvar vidas, claro que está dentro da importância maior, a autoridade médica que salva vidas, né? Que está à frente disso, é inquestionável, mas, assim, em outros recortes, né, o quanto que isso também não atrapalha esse processo de humanização, né, de abrir mão desse grande poder, desse lugar de poder, para poder trazer para poder dividir essa responsabilidade e informar, na verdade, estou aqui viajando, mas é a base de tudo, né? Se a gente quisesse realmente transformar a sociedade, a gente faria, a gente pensaria, né? Os governos estariam mais ocupados com a educação e com a forma, né, de formar indivíduos desde lá dos pequenininhos, né? E essa estrutura simplesmente transformaria o mundo em todos os aspectos, né, Ana? Então, isso é de uma potência e de uma beleza maravilhosa, né? Porque a gente sabe que isso está disponível, mas aí, ao mesmo tempo, a gente encontra resistências, encontra formas de apego ao poder, né?
E até eu penso, né, Carla, assim, do quanto que não é conhecido, né? Porque Desconhecido, né, do sim. desconhecido acaba se tornando assim, as pessoas ficam mais inseguras, né, nesse Sim, claro. desconhecido, né? Uhum, É, e assim, eu vou falar sobre o que você trouxe, né? Mas assim, antes eu queria dar uma outra volta, né? Porque quando você mencionou a Angel, né? Então, assim, né? uhum, Tive, acho que é uma escola de vida, né? A Angel Viana, e lá eu pude, de fato, assim, ter essas matérias, essas disciplinas que falam dessa possibilidade de acordar, né, de despertar esse mundo, né, do sensível. Então, por isso é que eu penso, né, que isso é possível, né? É possível a gente despertar esse mundo do sensível. Ele pode ser apreendido, né? Uma uhum, vez eu li um pedaço de um livro do Rubem Alves, né, onde ele traz um exemplo, né, uhum. de uma pessoa que é super bem atendida por um médico, né, e aí ela no final pergunta assim, isso é graça ou você aprende isso sabe assim, isso é graça, é seu Aham, mesmo, né, ou é aprendido, né? aham, E aí eu penso que pode ser aprendido, sabe? sim, Que não é graça, não é simplesmente um dom. Lógico que eu não estou dizendo que a gente não possa ter dons, né? Mas eu claro. penso que um sistema de atitudes ele pode ser aprendido. Eu aprendi, sabe? Pode pensar assim, Ana Paula, você vem de uma história da dança desde sempre, né? Você teve lá o seu contato com o corpo desde sempre. Pode ser que o meu terreno, né, já tivesse um pouco mais Fosse mais fofo, favorável, é. né? Mas, de qualquer forma, muitas coisas, por exemplo, eu me dei conta, né, a partir desse trabalho da consciência pelo movimento, com as diversas técnicas que existem, né? Você falou da técnica de Alexander, né? A gente tem a eutonia, a gente tem o Feldenkrais, a gente tem, nossa, se a gente for enumerar Inúmeras, aqui, né? incontáveis. Aham. Incontáveis, né? Então tem uma série de pensadores, né? Tem uma série de pensadores práticos, né? Que trazem esse lugar assim, né? Da educação somática, né? Que Sim. ela não passa em nenhum curso de graduação, né? Por que não? Sabe? A minha pergunta é um Uhum. pouco isso, assim, por que a educação somática ela está restrita, né, numa escola de dança, ela está, né, numa faculdade de dança, ou nem sei se numa faculdade de educação física, por que não? Ela também está ocupando outros lugares, porque eu penso que eu aprendi, sabe, Carla? Eu Uhum. aprendi. O meu sistema de atitudes, né? Volto a repetir, pode ser que eu tinha um terreno um pouco mais fofinho já por conta de já, né, estar nesse lugar. Mas eu penso que é possível ser aprendido um sistema de Claro, atitudes, porque o material está todo aí, né? Todo mundo tem corpo, né? Todo exato. mundo tem seus órgãos dos sentidos, né? E eu penso que isso é possível ser levado, né? Ser Para desenvolvido, ser né? desenvolvido, É, sensibilizado, né? claro, uma habilidade, É. assim, né? É como a arte. As pessoas que pensam que não são artistas, né? E, por exemplo, fazem qualquer outra coisa, fazem comida, fazem, fazem costura, e fazem. Tudo é uma manifestação artística, né? Todo gestual, está tudo aí, é tudo arte, né? Se a gente for mais fundo, então, Específico. Uhum. ser mais específico, tudo vira arte, né? Tudo é uma manifestação, tudo é uma expressão. Mas, então, assim, com essa abertura, se você desenvolve, se você cria condições de trazer essas informações com mais um ambiente mais favorável, né? Tudo vai dar fruto, né? Esse terreno
ele vira um terreno fértil e vai dar fruto. Então, também concordo, acho que eu também aprendi. Então, assim, ninguém nasce sabendo, né? A gente até pode trazer um monte de informações, a gente tem um monte de informações que estão no nosso DNA e tal, mas, nossa, a gente está igual a esponjinha, né? Todo mundo doido para aprender o tempo todo, nesse processo continuado, como você colocou, né? De educação continuada. É isso, né? E dentro até mesmo, né, você falou disso, de educação continuada, né, a gente tem, né, também dentro, né, do Sistema Único de Saúde, né, tem esse pensamento de uma formação permanente continuada, né? Então, assim, tem um lugar para os questionamentos da formação, né? Existe um campo para a gente poder falar disso, né? E foi na saúde coletiva, né, que eu então achei o lugar que eu podia então trazer, né, levar o meu projeto para poder falar mais profundamente sobre formação em saúde, né? Então o projeto fala de formação, né, em saúde, né, dentro desse lugar para os médicos. A princípio eu queria falar de formação para os profissionais da saúde, né? Mas projeto de pesquisa, a gente, ainda mais a nível de mestrado, né, a gente precisa especificar um pouco mais, porque tem toda a questão de tempo, né? Então, por isso que eu fiz o recorte na medicina. Mas, na verdade, o meu primeiro pensamento foi poder trazer essa reflexão para os profissionais da área de saúde. Mas eu acho que esse recorte dentro da medicina, né, vai ser muito importante, porque vai abrir uma janela onde, talvez por falta de, não sei como é que eu vou dizer, mas por falta de uma prioridade, né, ou de uma valorização desse aspecto, ela fique escondida, esquecida, né? Outros aspectos dessa formação são mais valorizados, e aí esse que pode estar incluído, que pode e deve estar incluído, né, vai ganhando esse valor, vai ganhando esse espaço. Então vai ser muito pertinente, né, que talvez outros profissionais de saúde já tenham esse campo mais acordado ou mais desperto, talvez, né? Então, que a gente possa trazer elementos, né, para para dialogarem, né? Para a gente não ficar, eu penso muito nisso, sabe, Carla? Não ficar nas caixinhas, né? Aqui a gente cuida disso, aqui a gente cuida daquilo, né? Que a gente possa, né, tá trazendo diálogos entre elementos diferentes, né? Para isso que você falou lá no começo, ampliar vocabulário, ampliar horizonte, né? Sim. E trazer provocações, né, Ana? Provocar o máximo possível, né? No sentido de que podermos abrir espaço para as reflexões do novo, né? Para saber como é que isso fica, e se eu mudar isso, e se eu incluir aquilo. Então aquilo que eu quer dizer, essa reflexão dentro da academia e dentro da prática médica, né? Dentro da atitude médica, então essas coisas podem começar a fazer mais sentido, né? Podem, enfim, dentro dessa formação acadêmica, a gente pode dar valor, o valor que esse recorte merece, né? Porque se nem existe, que valor tem se não está ali? Né? Não tem valor, isso não é importante, não consta na grade curricular. Mas se consta é porque realmente deve ter algum valor, alguma importância, né? Então, assim, conquistar esse lugar dentro da grade curricular da medicina gente, é de um valor enorme. Sim, de um valor. Abrir essa janela, né? Poder provocar nesse sentido. Parabéns, que projeto lindo. Eu acho que eu vou desdobrar, sabe, Carla? Eu acho que daqui a pouco isso vai virar projeto de doutorado também. Claro, sabe? claro. Porque tem chão para isso, né? Tem chão, né? Tem espaço, né? Para a gente poder ir
Falando disso, né? Claro, e ganhando mais adeptos, né? Conquistando, eu acho que através disso, né? Você tem sempre uma fala tão sensível, né, Ana? Então, assim, essa colocação, eu acho que ela faz muito sentido dentro do que você coloca, dentro do que você expõe, né? Porque ela não tem uma competição, não é uma fala competitiva, ao contrário, é uma fala muito acolhedora e que vai o tempo todo mostrando que isso é um espaço que pode ser agregado, que não coloca ninguém em risco, muito pelo contrário, não ameaça nada, né? Só agrega, só traz realmente para todos. Eu acho que tinha colocado aqui no meu roteiro um recorte aqui sobre os ganhos, né? Quais são os ganhos? Que ganhos que os médicos podem ter e que ganhos que os pacientes podem ter. Eu acho que, assim, só para dizer, que a gente já falou tanto desses ganhos, né? Mas só para dizer que, assim, não é uma coisa que tire nada, não vai tirar nada, muito pelo contrário, só vai agregar, né? Só vai trazer para todos um lugar ou uma expectativa ou um desenvolvimento de um lugar onde a gente queira chegar e queira estar também, né? Que acalma, isso acalma, aquilo que a gente sabe dentro da educação somática, dentro do trabalho corporal. Quanto mais eu me integro, mais tranquila eu fico, mais apropriada da minha potência eu fico, né? Menos desesperada eu fico também, menos ansiosa, com menos dor, com menos estresse. Então, gente, isso é o paraíso, é tudo que a gente quer, é poder tanto oferecer isso, esse lugar de acolhimento e segurança para o paciente, né? No lugar do médico, e também do próprio paciente se sentir seguro, se sentir acolhido ali, né? Assim, não espetado, né? Por falas pouco acolhedoras, né? E a gente sabe que é uma construção, né? Que realmente todo o processo é isso, é a história de novo do tempo, né? É uma construção, com certeza, né? E aí, Carla, você me fez lembrar de uma situação, né? Que eu vivi numa aula, né, de otonia, eu acho que só para poder assim trazer como exemplo, né, do que é a potência quando você está ali trabalhando esse mundo, né, do sensível, né? Eu estava numa aula de otonia e aí trabalhando a terceira perna, né, que a Gerda Alexander ela traz, né, que ela fica localizada ali, né, naquele assoalho pélvico, né? Então assim, sem querer trazer muitas referências, né? E aí quando eu me dei conta assim de que eu podia ter uma terceira perna ali naquela região ali, sabe? Eu estava caminhando, né? Eu vivi aquela sensação da terceira perna e outro dia eu estava andando na rua, né? E aí comecei a sentir uma dor assim na lombar. E aí eu peguei e trouxe aquela referência da terceira perna. E assim, incrível, assim, como que na mesma hora a coluna ela deu uma reorganizada, sabe? A lombar fez uma abertura, né? Então, assim, essa criatividade do corpo, né? Que é possível a gente ter acesso quando a gente está num trabalho corporal, ele vai reverberando, pensando nessa questão da organização corporal para a organização do pensamento, essa criatividade vivida, né, nessas alterações tônicas, né, nessas nuances, vai trazendo um processo de abertura, de criatividade, aí pegando esse sentido do cognitivo mesmo, impressionante, sabe? Sim. A gente fica mais atenta, a gente fica mais desperta, a gente olha para eu, no meu caso, olho para a criança, tenho outras ideias, sabe? Então, assim, é de uma potência, né? E aí precisa viver, não posso só contar isso. Não pode, sim. Né? Eu não tenho como dizer, né?
eu posso relatar aqui o meu exemplo, mas para você poder acessar esse conhecimento, aí é você com o seu corpo, né? É uma história, é um caminho individual, né? Individual. Assim, não é transferível, não é uma informação que se transfere, tem que ser experienciada, tem que ser vivida, né? Que lindo, Ana! Parabéns pelo seu projeto, muito sucesso, viu? Para esse projeto que é de uma potência enorme e que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na academia, muita diferença nessa nova perspectiva, né? Mais integrada, nova porque está num ambiente novo, né? Mas que ganha desdobramentos, como essa história que você acabou de contar, né? Porque é da nossa natureza a plasticidade e a adaptação, né? Então, eu sempre falo que o corpo se adapta tanto ao movimento quanto à falta de movimento. Ele vai se adaptar a tudo. Então, depende do que você traz de provocação e de atravessamento, né? Então, como pensamento é ação, é isso, né? A gente começa a pensar para poder mover-se no espaço, né? Para onde quer que a gente vá, a gente primeiro precisa usar essa plasticidade, se apropriar dela, reconhecer, se conscientizar disso, né? E partir daí para outros campos, né? Porque também é da nossa natureza investigativa não parar de querer saber mais, né? De querer entender mais e melhor de assuntos diversos. Então, realmente, assim, quanto mais estímulo a gente tem, mais longe a gente vai. E o caminho, esse é o caminho desse projeto lindo, né? Trazer esse campo sensível para a academia. Né? Nossa, parabéns, que bandeira maravilhosa. E viva o SUS, né? Viva o SUS, nossa! Com certeza, Carla, viva o SUS, né? Que tem aí um trabalho, uma estruturação assim, realmente de tirar o chapéu, campeã, sabe? exatamente. De tirar o chapéu. A gente precisa falar mais disso, né? Poder contar essas histórias, essas experiências. Com certeza. Com certeza mesmo. Um beijo, querida Ana. Muito obrigada. Sucesso. Um beijo para você também, Carla. Obrigada, tá?